Repete comigo assim: um novo mês, um novo cenário. É engraçado que de domingo para cá, Deus ele tem confirmado muitas coisas na minha vida e mudado muitos cenários. Então começou no domingo, fui tomar um breve açaí com o David, e aí eu acho que era uma cilada, não sei. E naquele açaí, Deus já começou a ministrar. E na terça-feira, Deus ministrou a mesma coisa do domingo. E durante a semana, Deus foi ministrando. Eu falei, ué, meu Deus. E aí, hoje, quando o bispo subiu aqui, eu falei, pronto. Ele começou a falar, eu vejo um vale de ossos secos. Eu falei, agora ele vai pregar minha mensagem. O que eu vou fazer? Se ele pregar, acabou. Mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Ezequiel 37. Ó, a gente não combinou, hein? Aí na hora que eu olhei, eu falei, Deus, outra confirmação, caramba. Amém? Nós estamos entrando num novo mês. E eu creio que um novo cenário vai se apresentar para a nossa vida, amém? Um novo cenário para a sua casa, um novo cenário para a sua família, um novo cenário para os seus negócios, para o seu trabalho, para os seus filhos. E eu sempre começo o mês com expectativas. Expectativas de que algo muito bom vai acontecer. Expectativas de que eu estou aberto para novas oportunidades. E eu gostaria que você também entendesse isso e estivesse aberto para novas oportunidades no mês de outubro. Nós tivemos o ano de 2020, um ano onde nós recebemos uma palavra na virada de ano e todo mundo estava lá na fé. Uau, que palavra! Vamos romper, é o melhor ano. Tudo vai acontecer, vai dar tudo certo. E quando chegou final de fevereiro, março, muita gente já estava assim, acabou o ano. Que venha 2021, mal sabia, né? Mas acabou o ano. Recebi uma palavra no início, mas agora, olha como está a situação. Olha o cenário que a gente está vivendo. Pandemia, ter que ficar dentro de casa, todo mundo preso ali, não pode sair, com medo. Assistindo a TV, vendo notícia ruim, vendo um monte de informação que trazia o medo, ou em alguns instantes abalava aquilo que você estava acreditando na virada do ano. Não é verdade? No início de tudo isso, todo mundo tinha medo de pôr o pé para fora, né? Se eu colocar o pé para fora do portão, acabou. Mas durante o ano passado, diante desse cenário, diante de tudo isso, eu entendi que eu tinha uma palavra. E em cima dessa palavra, eu ia construir o meu ano. E eu quero que você entenda que quando você tem uma palavra e você se apega a ela, Deus ele é fiel para cumprir. Então, tudo depende de como você vê as coisas. Se você enxerga o seu ano como um ano perdido, provavelmente você vai ter um ano perdido. Se você enxerga um ano como um ano de oportunidades e que você vai se destacar em meio às adversidades, você vai se destacar em meio às adversidades. Nós estamos no ano de 2021 e tudo está caminhando para melhorar muito mais ainda. Então eu quero que você não tenha o sentimento de que o ano já acabou. Ah, outubro, novembro, dezembro, acabou. Irmão, Deus é um Deus que pode te surpreender em uma semana. Em um dia, em alguns minutos. Eu tenho certeza que existe muita coisa que Ele vai fazer na sua vida. Por isso eu acredito e eu profetizo sobre você uma mudança de cenário. Uma mudança, uma transformação. Amém? Aqui em Ezequiel, acontece algo onde o povo de Israel, ele está no exílio. Ou seja, o povo está distante da terra que eles nasceram, da terra onde eles habitavam. Então eles estão no exílio ali na Babilônia, estão numa outra cultura, num outro ambiente, porque eles começaram a ter práticas contra Deus. Então o que aconteceu? Eles começaram a deixar que dentro da casa deles, da família deles, começassem a entrar informações que eram contrárias à palavra de Deus, era contrário à vontade de Deus. E por causa disso, eles começaram a viver uma vida
totalmente distorcida daquilo que Deus queria para eles. Mas diante dessa situação, diante desse cenário, onde o povo estava exilado, estava preso, não podiam sair de onde estavam, numa outra cultura, com dificuldades e ainda distorcendo aquilo que Deus tinha para eles, Deus levanta um profeta. Esse profeta, que se chama Ezequiel, foi levantado para ser boca de Deus naquela nação. E eu tenho certeza que assim como Ezequiel, você também foi levantado para ser boca de Deus na sua nação. Você também foi levantado para ser boca de Deus em Suzano, em São Paulo, no Brasil. Amém? E eu tenho certeza que quando um profeta abre a boca, quando um profeta declara, o cenário muda. Vida é gerada. Algo bom é construído. Declara assim: a minha família serve ao Senhor. Repete novamente: eu não me conformo com um cenário que está sendo apresentado para mim. Amém? Olha só, versículo 1 do capítulo 37. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: profetize a estes ossos, e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano, o Senhor: venha desde os quatro ventos, ó espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Então ele me disse: filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram e nossa esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados. Por isso, profetize e diga-lhes: assim diz o soberano, o Senhor: o meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz a palavra do Senhor. Olha só, o Espírito de Deus leva Ezequiel a uma visão. E nessa visão, a única coisa que Ezequiel enxergava era um vale cheio de ossos secos. Era um vale onde não havia vida. Era um cenário onde não tinha esperança, onde não tinha esperança, não tinha nenhuma, como posso dizer, não tinha esperança e não tinham pessoas ali. A única coisa que ele via era ossos. E às vezes a gente olha para um cenário e a gente se depara assim como Ezequiel. Olha para um cenário e diz assim: poxa, aqui só tem morte. Olha para a família e fala: poxa, na minha família não vai ter mudança. Na minha família, ó, do jeito que está, não tem como. Faz anos já que a gente luta, que a gente tenta transformar, que a gente tenta mudar essa situação, mas não muda, vai ser assim para sempre. Estou conformado.
Ou então você olha para o seu trabalho e você diz, poxa, eu estou vivendo há tanto tempo aqui e não consegui crescer, então é isso, vou ficar. Ou já tentei construir tantos negócios e nada vai para frente, nada dá certo, estou conformado, desisti do meu sonho, deixa de lado. E Ezequiel, ele está de frente para um vale onde não tinha expectativa nenhuma ali. A única coisa que ele enxergava era uma situação de morte e destruição. E muitas pessoas estão olhando para o cenário do Brasil e só estão enxergando morte e destruição. As pessoas estão olhando para a vida financeira, estão olhando para o cenário de emprego e elas só enxergam desemprego. Elas só enxergam que tudo vai ser ruim. Elas só veem que não tem esperança. Ah, meu Deus, olha essa política, que terrível. Ah, meu Deus, olha, não tem emprego, olha quanto desemprego. Ah, meu Deus, ó, a gente agora vai ter que viver assim como todo mundo está vivendo. Só se manter. Mas Deus te chamou, meu querido, não só para sobreviver, mas Deus te chamou para ter uma vida em abundância. Deus te levantou para olhar para o cenário e não se conformar com esse cenário. O grande problema na nossa vida é quando a gente começa a concordar com o senso comum. Você já viu isso, senso comum? Onde uma parcela de pessoas, elas começam a afirmar que algo é correto. E aí as outras são influenciadas a concordar. Mas nem sempre isso é correto. Existem situações, e você tem visto isso, onde algumas pessoas falam, não, é assim que tem que ser. Porque esse é o correto, esse é o certo. Logo, jovens, adolescentes, adultos, olham isso e falam, beleza, então vamos seguir nessa linha aqui, já que é essa que a gente tem que seguir, tem que seguir. Mas querido, nem sempre, ou melhor, o senso comum não é o correto a se seguir. A gente vê isso quando Jesus, ele é condenado. Onde a multidão, ao invés de gritar para libertar Jesus, gritavam para libertar Barrabás. Ou seja, o senso comum daquelas pessoas não era o correto ali. Então a gente tem que entender quais são as informações que têm entrado na nossa casa. Que tipo de notícia você tem deixado que entrar no seu coração? O que você tem deixado os seus filhos, os seus filhos sendo crianças ou adolescentes concordarem e fazerem daquilo uma verdade para eles? Porque o povo de Israel foi vivendo situações onde eles foram se conformando com aquele senso. Ah, então isso aqui é legal? Ser idólatra é legal? Então vamos idolatrar. Se esse é o que todo mundo está dizendo, a gente vai fazer. Se é levantar altar para outros deuses, então se todo mundo está fazendo, é isso que a gente vai fazer. Meu querido, não se conforme com o senso comum. Não se conforme com o cenário que é apresentado a você. Mas se levante e profetize. Nessa visão, o Senhor dá uma palavra a Ezequiel. E fala, Ezequiel, profetize. E Ezequiel diz, e eu profetizei conforme a ordem recebida. O Senhor, Ele está te dando uma palavra, querido, todos os dias. Mas você não está vendo o resultado, porque você não está fazendo assim como recebido. Se o Senhor está falando que Ele pode sim transformar a sua família, Ele vai mudar a sua família. Se Ele está falando que Ele vai abrir novas portas para você, é porque Ele vai abrir novas portas para você. Então apenas se apegue à palavra que você recebeu e profetize. O ano passado, e isso é algo que eu vivi, é um testemunho que eu sempre vou dar, é o fato do meu casamento, onde nós estávamos construindo todo um projeto para casar em 7 meses, que eu casei agora em janeiro, mas diante do cenário que tudo que o mundo apresentava para a gente olhava e falava, pô, a gente vai ter que adiar, não vai dar certo. Mas nós sempre conversávamos e a gente falava assim, não importa o cenário, nós temos uma palavra. Não importa o que está acontecendo, mas nós temos uma palavra. Não importa se está tendo desemprego, mas Deus é com a gente. Não importa se eu ganho X e você ganha Y, Deus vai suprir. Deus vai abençoar, Deus vai manter, Deus vai fazer. Porque a gente aprendeu a andar não por aquilo que nós vemos, mas por aquilo que nós cremos. É tempo de você chegar em outubro e não viver mais por aquilo que você tem visto, mas viver por aquilo que você crê.
Se Deus falou que Ele vai abrir a porta, Ele vai abrir a porta. Não importa o cenário que você se depare, se Deus te deu uma palavra, segure essa palavra e construa a sua vida em cima dela. Porque a palavra de Deus vem para a nossa vida, para trazer restauração, para trazer um novo avivamento, para que isso seja algo do seu processo que contribua com o seu futuro. É tempo da gente parar de ficar falando se vai acontecer, se vai dar certo, se meu filho vai vir para a igreja e vai aceitar Jesus, se vou ter dinheiro para casar, se aquilo que eu ganho vai manter a minha família durante esse ano. É tempo de tirar o se do seu vocabulário e colocar o quando. Quando isso vai acontecer? Essa data aqui, Deus, eu oro isso. Tal dia, de tal mês, 10 de outubro de 2021, Pai, eu creio, a porta vai ser aberta. Pare de se preocupar com si e comece a orar pelo quando. Não adianta você querer chegar em um lugar se você não está construindo um projeto, se você não está olhando lá para frente. Amém? E aí você olha e fala, beleza, vou parar de falar o se, vou começar a colocar o quando. Mas e aí? Como eu vou fazer isso? Não tenho recurso. Como que eu vou fazer? O que eu ganho é para me manter aqui, pagar o aluguel e me manter. Então para de se preocupar com como e começa a pensar em quem vai fazer isso para você. E quem vai fazer isso para você, querido, é o seu Deus, o Todo-Poderoso, que te chamou como filho e Ele prometeu te dar todas as coisas. Amém? E algo que eu tenho conversado muito com a Ju é, amor, agora eu posso falar isso, hein? Caramba. Outro nível, né? Aqueles que zombaram de mim, tá vendo? Não. O meu cenário durante 25 anos era, Deus, e agora? Vale de ossos secos. Estou aqui. Aí eu comecei a namorar, falei, Deus vai me tirar disso, aleluia. Casei, falei, vou já na bênção, porque, meu irmão, a bênção foi gigante. 25 anos orando, não tem que ser grande, né? Aleluia. Até. Mas eu percebi que a minha confiança tem que estar na palavra que Deus me deu. A minha confiança tem que estar naquilo que Ele entregou na minha vida. E eu tenho me apegado à palavra de Deus, porque ela não volta vazia. Deus não é um Deus que mente. Só que a gente começa a se preocupar com coisas, a gente começa a se preocupar com situações, e a gente acaba crendo naquilo. Uma coisa que eu aprendi foi que o diabo ele não pode te derrotar, mas ele pode te paralisar. E ele te paralisa por meio do medo, ele te paralisa por meio da necessidade, ele te paralisa por meio da timidez, ele te paralisa por falta de atitude. E ele vai te deixar no mesmo lugar. Meu querido, não deixe que ele paralise os seus sonhos. Porque você já é um vencedor. Você já venceu, você já conquistou. Você é filho, e como filho você tem direito daquilo que é do pai. A sua natureza já não é uma natureza de necessidade. Amém? E aí você começa a acreditar em mentiras, e as mentiras vão te paralisando. E eu tenho visto algumas pessoas falando, e eu estava estudando, e eu entendi o seguinte. Você já ouviu as pessoas falarem sobre largue suas crenças limitantes, aquilo que te para? Quem já ouviu? Já ouviu falar? Crenças limitantes são aquilo que te impede de prosseguir. Geralmente os coachings, os gerentes, não, isso te limita. Mas eu entendi que não existem as crenças limitantes, mas toda crença é limitante. Porque se você crê em A, você não vai crer em B. Amém? Por exemplo, eu sou palmeirense. Eu acredito que o meu time tem mundial. E isso me limita a pensar nisso. E não importa o que vão falar para mim. Eu estou acreditando que ele vai ser tricampeão da Libertadores, em nome de Jesus. Logo, eu não consigo acreditar em outra situação. Mas você percebe que toda crença é limitante de alguma forma? Se você crê em A, logo você não vai crer em B. Se você crê
que Jesus é o seu Senhor e o seu Salvador, e Ele não vai deixar nada faltar para você, logo você não vai acreditar que você é um necessitado e que você vai passar por dificuldade. Se você acredita que você é filho, então você vai entender que se você pedir, o Pai vai te dar. Amém? Então não deixe ser paralisado. E quando Ezequiel profetiza sobre aquele vale de ossos secos, aquilo começa a gerar vida. Ele começa a ouvir barulhos. Começa a profetizar, porque na sua vida vai começar a gerar barulho. Aquilo que tinha morrido vai viver de novo. Aquele sonho que você tinha engavetado, tinha deixado de lado, vai começar a ter porta aberta para ele. E começa a profetizar, a declarar. Ezequiel olha para aquele vale e ele começa a profetizar, a declarar. Logo um barulho começa ali naquele momento, ele começa a ouvir. E logo começa a gerar osso, começa a gerar tendão, carne, pele. Meu irmão, existe aqui uma construção, existe um processo. E Deus está te chamando para passar por esse processo, porque Ele é fiel com você. Basta você profetizar, basta você olhar para o cenário e não se conformar, não ficar sentado, não entrar no senso comum, mas é olhar para a palavra de Deus e falar, eu tenho uma palavra, e é em cima dela que eu vou me guiar. É em cima dessa palavra que eu vou me estabelecer. É em cima dessa palavra que eu vou construir. Amém? Logo, soprou o Espírito e ali gerou vida. Sabe onde eu vejo isso? Eu vejo isso em Gênesis. Quando Deus cria o homem e Ele sopra e Ele gera vida. Eu vejo aqui um novo começo, um novo início. Uma nova vida. Hoje é um novo tempo para a sua vida, é um novo começo, é um novo fôlego que Deus está te dando. Talvez você estava cansado, desanimado, Deus está te dando um novo fôlego essa manhã. Amém? Eu já estou concluindo, louvor. Olha só, a Bíblia diz em Tiago 3,10 o seguinte: da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair a água doce e a água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Tiago está falando que existe uma instabilidade naquilo que a gente fala, naquilo que a gente declara. E aí ele traz exemplos e fala, irmão, você não pode, ao mesmo tempo que você está na igreja glorificando e acreditando, quando você chegar na sua casa, você só vai maldizer. Você não pode estar na igreja profetizando uma mudança na sua casa, e quando você chega em casa, você fala que o seu filho não presta, que o seu marido não faz nada, que a sua esposa não te dá atenção e ela não presta. Está entendendo o que eu estou falando? E aí ele vem e fala, olha, pode uma figueira produzir azeitona e uma videira produzir figo? Não pode. Pode um pé de laranja produzir manga? Não, né? E eu entendo que existem coisas que a sua natureza não vai permitir que você produza. Talvez existem coisas que você queira produzir, você queira fazer, mas não está indo. Porque isso não faz parte da sua natureza. Não faz parte daquilo que Deus quer para você. Não faz parte daquilo que Deus construiu na sua vida. Não queira tentar fazer algo que não faz parte de você. Não queira pensar que você é um necessitado, sendo que isso não faz parte da sua natureza. Não queira achar que você não pode ser um doador, porque vai faltar, porque a sua natureza é a generosidade. Não tente produzir algo que não faz parte de você. Mas quando você entende o seu propósito, quando você entende a palavra de Deus para a sua vida, você começa a produzir, você começa a gerar novos frutos. Você pode plantar hoje uma semente, e daquela semente gerar uma árvore, dessa árvore vários frutos. Então, meu querido, hoje é o dia de você plantar a sua semente, porque a colheita vai ser abundante. Amém? E para que você possa seguir por esse cenário, profetizando, compreendendo a esperança, compreendendo que o Senhor é com você, não se conformando com o cenário que te apresentam, você precisa levantar como profeta.
Você precisa acreditar. Ezequiel está sendo profeta e a Bíblia vai dizer que Ezequiel ele tinha perdido a sua mulher. A mulher de Ezequiel ela tinha morrido. E Deus fala, olha Ezequiel, a sua mulher faleceu. Só que eu não quero que você fique por aí mostrando que você está de luto. Eu quero que você ergue a cabeça, profetize e traga esperança para esse povo. Meu irmão, chega de ficar vivendo no luto. É tempo de levantar a cabeça e profetizar. É tempo de levantar a cabeça, se levantar e acreditar naquilo que Deus tem para você. Se Ele prometeu que esse ano é um ano de paz e prosperidade na sua vida, é um ano de paz e prosperidade na sua vida. Aleluia. Fica de pé. E eu vejo que para um novo início, um novo começo, uma nova caminhada, duas coisas são muito importantes para a nossa vida. Porque quando você se coloca debaixo da graça de Deus, quando você se coloca debaixo do senhorio de Deus, e entende que Ele é soberano sobre a sua vida, você começa a viver algo sobrenatural. O natural já não é mais para você. Amém? Existe aquilo que é comum e aquilo que é normal. Não torne aquilo que é comum normalidade na sua vida. E comece a viver o sobrenatural de Deus. E aí eu vejo uma coisa que se chama inspiração. O que é inspiração? É a influência sobrenatural do Espírito Santo sobre você. Ou seja, Ele te dá a capacidade para criar. Que todos os dias você possa pedir a inspiração divina sobre você, para que Ele possa te dar a capacidade para criar novos negócios, criar novas coisas, criar, querido, novas ideias. Que Ele possa te dar criatividade. Talvez o que você veio buscar é uma resposta de Deus para saber como você vai iniciar o seu negócio, como você vai começar o seu projeto, como você vai planejar o seu casamento. Meu querido, Deus vai te dar criatividade para romper. Deus vai te dar criatividade para sair do comum, para sair do normal. Para de se preocupar com o como, para de se preocupar com o si e comece a entender que você é filho. A segunda coisa que eu entendo é a revelação. E o que é a revelação? É a ação de Deus pela qual Ele mostra coisas desconhecidas ao homem. Você está pronto para produzir coisas que ninguém nunca viu? Você está pronto para viver situações na sua casa que ninguém nunca viu? Você está pronto para viver algo extraordinário nesses 3 meses que você nunca viveu? Porque Deus vai revelar para você qual é a palavra que Ele tem. Deus vai revelar para você os seus projetos. Deus vai revelar para você a sua verdadeira natureza. Essa é a manhã aonde um exército se levanta. Diferente daquele vale onde existiam apenas ossos secos, aqui existe vida, aqui existe exército, aqui existe profetas, aqui existem pessoas com autoridade, aqui não existem necessitados, mas existem doadores, aqui existem filhos. Querido, começa a praticar. Se eu fosse você, não perdia tempo e começava a profetizar agora sobre a sua família. Aponta a sua mão para a sua casa e começa a declarar: nessa casa nada vai faltar. A minha casa é uma casa do Senhor. Eu e minha casa serviremos a Deus. O meu filho está debaixo da autoridade divina. O meu casamento vai ter um novo avivamento, uma restauração. Os jovens voltarão a profetizar. Você vai começar a ter novas visões. Se levanta e começa a declarar. Se você precisa de criatividade para os negócios, declara: Deus, me dá criatividade, me dá inspiração para romper, para crescer, para romper financeiramente, para romper nos relacionamentos, para romper no ministério. Talvez essa seja a primeira vez que você entra numa igreja, ou então você está retornando a Deus hoje. Você está falando: Deus, quero você, preciso voltar. Talvez você teve uma situação onde você só enxergava um cenário de morte.
pensamento de medo que te paralisa, pensamentos que não deixam você crescer, evoluir. Mas querido, essa é a manhã onde Deus está te chamando. Ele está falando que basta você dizer que você crê, basta você dizer que você confia, basta você dizer que você recebe, e Ele vai estar mudando o seu cenário. Querido, comece a orar. Comece a orar no Espírito. Deixa que o Espírito de Deus sopre vida sobre você. Deixa que o Espírito de Deus sopre vida sobre a sua família. Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos vida. Nós declaramos, ó Pai, em nome de Jesus, a abundância. Nós declaramos, ó Pai, um povo que vai, meu Deus, viver não pela condição, mas vai viver por decisão. Meu Pai, eu declaro em nome de Jesus, ó Pai, que hoje se levanta, Senhor Deus, famílias que decidiram, Pai, mudar o cenário. Famílias, ó Pai, que decidiram mudar, meu Pai, a sua condição, não se importando pelo como, mas sabendo que o Senhor, ó Pai, é o Deus soberano sobre eles, ó Pai, um Deus de abundância, um Deus que constrói cada detalhe, meu Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.